Kellen, boa tarde, um prazer aqui ter você na Samuca TV. Como é que tá esse dia aí, mais do que agitado, com esse novo sócio do Cruzeiro aí? Um prazer mais uma vez. Boa tarde, Samuel, o prazer é meu. Boa tarde, meninos. Estamos aqui super empenhados em ajudar o pessoal a concluir, principalmente suas cadeiras cativas, né? Que tá indo aí de vento em polpa. Pois é, Kellen, eu queria que você começasse falando sobre essa ideia. O torcedor sempre teve esse desejo, né, de uma reformulação no sócio. Como que vocês chegaram a esse novo sócio 5 estrelas do Cruzeiro? Qual foi o processo? O que vocês buscaram? Qual o tipo de pesquisa? Teve aquela pesquisa, né, que o próprio sócio respondeu para se chegar nessas categorias, nessa reformulação e o que vocês esperam daqui para frente? Olha, Samu, a gente começou esse projeto desde agosto do ano passado. Então, foi um projeto em que a gente, como clube, começou a entender como a gente poderia fazer para melhorar realmente o que a gente precisava do nosso torcedor. Então, a gente jamais conseguiria fazer um plano de sócio sem realmente ouvir o torcedor, entender a necessidade dele e, principalmente, saber do perfil. Porque, muitas vezes, o comportamento dele no estádio, nas caravanas, nos redutos e todos os locais que a gente foi acompanhar, os contatos com quem estava no exterior, isso tudo é que começou a fomentar com a gente a necessidade dessas mudanças. E aí, para adaptar isso ao que o clube poderia entregar, a gente conseguiu chegar nos opcionais, né? Que são a personalização que a gente consegue fazer. Hoje, os planos antigos, né? A gente tinha 14 variações, justamente porque a cada momento que o clube precisava atender uma demanda, ele criava um novo plano. E isso gerava, muitas vezes, uma expectativa frustrada para o torcedor quando a gente removia. A partir do momento que a gente consegue colocar isso como opcionais e um único plano pode me atender o Pedro de uma forma diferente, atender você em outra forma, a gente resolve essa questão de gerenciar esses planos, conseguir um melhor valor para o torcedor. Então, a gente conseguiu manter o plano popular sem ajuste, a gente conseguiu colocar um plano barato para o torcedor que quer ter esse contato ali, viver o Cruzeiro, porque muitas vezes não tem condição, ou porque está acompanhando de longe. Então, ele foi construído não só com as pesquisas, mas com análise de comportamento, entendimento da questão fora, dentro do estádio principalmente. E, a partir daí, a gente começou um trabalho no final do ano muito grande também, de focos grupos. O pessoal vinha na toca, a gente pegava, né, isso no dia do jogo. Então, teve muita participação da torcida, não foi só a pesquisa no app, não foi só a pesquisa do e-mail, teve uma participação direta, inclusive muitos desses torcedores que foram porta-voz dessa construção estiveram aqui com a gente ontem. A gente fez questão de trazer muitas das pessoas que ajudaram a gente a construir esse projeto. Emerson. Certo. Kellen, boa tarde, obrigado pela presença aí. Uma pergunta que está sendo mandada por muita gente aqui a respeito do sócio internacional, inclusive o J.R. Silva. Pergunta sobre o sócio internacional aqui para a galera dos Estados Unidos. Tem alguma novidade? Quais são os benefícios para quem mora fora do país e quer se associar ao Cruzeiro? Um dos principais benefícios que a gente tinha com o sócio internacional era a transmissão, né? A gente vive, infelizmente, hoje um cenário externo fora em relação à transmissão. Então, o parceiro anterior, ele não conseguia mais transmitir na maioria dos países, ficou limitado a algumas regiões e também a alguns clubes, e ainda dentro de algumas competições. Então, o serviço começou a não ser prestado da melhor forma, tem uma questão de direitos aí de imagem muito maior, né, entre todos os clubes. Então, a gente está buscando em paralelo um novo parceiro para que a gente consiga fazer essa transmissão. E hoje, para o sócio que está no exterior, ele consegue aderir ao plano Meu Cruzeiro, a gente tem a conversão para ele fazer esse boleto em dólar, a gente consegue atender ele dentro dos planos que a gente criou. Inicialmente, ele vai ter acesso a conteúdos do Cruzeiro, a gente vai fazer transmissão de alguns jogos da base, jogos do feminino, nesse aplicativo para poder atender inicialmente essa demanda. Mas, em paralelo, o clube está muito empenhado em conseguir um parceiro aí externo para que a gente volte a fornecer esse benefício. E aí o internacional também vai ser um opcional que vai ser acoplado dentro da categoria que o sócio preferir.
Tá, só um feedback que outro usuário mandou aqui, Kellen, o Iroko, falou aqui que o plano não está funcionando para residentes no exterior, que os cartões de fora estão dando erro ao registrar, o boleto dá erro na hora de gerar e o atendimento por WhatsApp também não está funcionando, tá? Então, só passando aí esse feedback, né, que alguns canais aí não estão funcionando adequadamente, para que vocês possam revisar. Vai, Pedro. Só é importante aproveitar esse espaço, então. Pessoal que precisa fazer o pagamento no exterior, ele não faz mesmo com cartão de crédito. Ele pode entrar em contato com a gente para a gente gerar esse boleto, que é um boleto PayPal, é um boleto próprio, para que ele consiga fazer essa captação. E em relação ao atendimento, a gente está trabalhando em paralelo. Assim, uma boa notícia é que mesmo a gente aumentando esse reforço, a gente já bateu um dos recordes de adesões diária desde 2021. Então, a gente está com um fluxo muito bom. Então, assim, não gostaria de falar que a gente está super sobrecarregado, mas, inclusive, eu acabei de sair de uma reunião, a gente está preparando aumento dos postos de atendimento, extensão de horário, já estava mapeado, mas sobrecarregou ainda mais. Então, assim, uma boa notícia é que a gente já bateu esse recorde aí de adesão. Então, primeiro, boa tarde, né, Kelly? Um prazer estar falando aqui. E uma pergunta do chat que me chamou a atenção e eu resolvi trazer é que o Paulo Martins ele fez a pergunta que é o seguinte: ele tem uma filha que ela é PCD, ela tem 7 anos de idade. Em qual categoria do sócio ele teria que cadastrar a criança dele? Excelente pergunta. Justamente por ele perceber qual a necessidade dele, ele vai poder escolher. O PCD, ele tem o benefício de o titular ter acesso a 100% gratuito e um acompanhante também 100% gratuito. O que é importante? O acompanhante PCD, ele não pode entrar no jogo sem o titular, né? Porque a função ali é ele dar esse suporte para o nosso PCD. Se ele tiver a intenção de sempre ir com ela aos jogos, ele pode ser o acompanhante irresponsável. Porém, se ele quiser levar ela esporadicamente, a melhor opção para ele é que ela seja Kids, já que ela também vai ter 100% de desconto no ingresso. Então, ele vai ter o plano dele, ele vai acoplar a Kids dele, e aí, quando ele for levar ela aos jogos, ele vai conseguir levar também com 100% de desconto. Uma pergunta aqui, Kellen, do Reginaldo Silva, justamente sobre o Sócio Kids. Ele falou que quer adicionar novos participantes, que ele tem mais 2 filhos. É possível fazer a adesão de mais beneficiários? É sim, cada titular pode colocar até 3 crianças vinculadas ao seu cadastro. Ele vai enviar a documentação, a gente vai fazer o processo de análise e dar o retorno em no máximo 7 dias com a adesão feita aí com ele. Ô, Kellen, uma outra questão aqui que me mandaram. Dá para a pessoa adicionar esses pacotes aí sendo do time do povo também? Por exemplo, ele quer um Kids, dá para adicionar na categoria time do povo? Dá sim, dá sim. Inclusive, a gente já tem várias crianças, a gente já teve mais de 60 adesões aí de novas crianças para a gente fortalecer essa paixão que vem de berço aí. Só para a gente explicar aqui sobre essas categorias. Ontem lá vocês falaram a respeito do cativo, né? Da cativa que você adiciona. Tem que ser ou Cabuloso 3 ou então o Cabuloso Max. E quem é de um plano hoje, ele pode continuar com o plano dele? Ele é obrigado a migrar? Ele pode migrar a qualquer momento? Como que funciona como funcionam essas novas etapas aí do sócio, migrando ou continuando com o plano que ele já tem? E a respeito do cativo também. Tá bom, então quem tem um plano ativo, são as antigas categorias, ele tem aí um contrato conosco, a gente vai respeitar esse contrato com os benefícios que ele tinha adquirido até o final do contrato dele. Quando chegar esse período, ele vai ser, quem tem renovação automática, migrado para a categoria que a gente mapeou o perfil dele, ou ele pode entrar em contato antes ou fazer pela plataforma migração, que é o ideal, já que os novos planos vão ter mais benefícios, tá? Então, ele pode esperar o contrato dele finalizar ou então realizar a migração sem nenhum custo. Então, é ideal que ele faça a migração para não pagar taxa de adesão, já migrar de imediato. Em relação à cativa, hoje, o Cabuloso nível 3 e o Cabuloso Max vão ter direito a incluir esse opcional. Ele custa um valor de R$200 por mês, além do valor do plano, que ele vai poder acoplar
E essas cadeiras cativas, vale lembrar que ela tem uma quantidade limitada. Então, quem tiver interesse, já faz adesão, ainda temos algumas vagas disponíveis, mas é importante que o pessoal faça o processo. Quem é cabuloso Max vai pagar R$ 159,90, mais a cativa de R$ 200. Então, só para deixar claro aí, quem migrar tem a chance de ser cabuloso nível 3 ali, dependendo da quantidade de jogos que ele foi. Aí ele pode pagar R$ 59,90. Se ele quiser a cativa, mais 200, sairia por R$ 259,90 para ir em todos os jogos no roxo superior. Se ele não atingir essa pontuação, se ele for novo, ele já vai para o cabuloso Max e aí pode adicionar também R$ 359,90, ele iria em todos os jogos, é isso? Correto, é isso mesmo. Tá, uma dúvida com relação a essa questão do número de jogos, Kellen. Independente da categoria de sócio que a pessoa foi nos jogos anteriores, ela já está contabilizando aí dos 15 meses anteriores, é isso? Por exemplo, não precisa ser na atual categoria, ele pode ter uma migração que vai puxar, é só o número de jogos mesmo naquele sócio. Perfeito, é o número de jogos que ele foi com esse sócio ativo. Então, o que é muito importante, a gente vai fazer esse nivelamento para recuperar o histórico do nosso sócio, que ficou com a gente esse período, até para a gente valorizar quem já estava com o programa. Então, até o fim do mês de julho, os sócios das antigas categorias que migrarem e fizerem a migração para as novas categorias, no caso que for para o cabuloso, ele vai ser nivelado de acordo com o histórico que ele tinha. A partir daí, e para novas adesões no programa, ele entra no nível 1 e vai sendo nivelado a cada jogo que ele vai. Ô, Kellen, uma dúvida. Por que o sócio cativo, a cativa, é no roxo superior? É questão de espaço ali, que fica mais fácil de controlar o que pode abrir, o que não pode, para não ter que abrir um setor todo? É por aí? Além só da questão de espaço, a gente tem conflito com outros setores, outros planos que a gente também não poderia deixar de atender, igual, por exemplo, o time do povo, que já paga um valor menor a R$10, já tem essa categoria para atender quem quer ir num setor popular, e a gente estudou muito bem até em cima do que a gente conseguiu negociar com o Mineirão. Então, o que é importante frisar? A cadeira cativa, ela vai garantir de julho a dezembro no roxo superior, a cadeira no Mineirão. Então, durante esse ano, a gente também vai estudar esse comportamento, vai avaliar possíveis melhorias, para a temporada de 2025 a gente fazer os ajustes necessários. Justamente porque também o setor roxo superior é um setor que a gente está com outros opcionais ali, querendo fazer também essas propostas, igual ontem o Fernando, que é o nosso gerente aqui de relacionamento, citou bem, a gente quer colocar futuramente opcionais que ele já compre ali a bebida, a comida dele, ele só retira. Então, a gente está fazendo ali uma gestão da experiência que esse setor vai permitir. Então, assim que tiver tudo certo, a gente tem interesse em lançar esses outros opcionais também. Tá, uma dúvida sobre esse cativo, especialmente do Cabuloso Max. O plano em si, ele dá desconto de até 65% para 2 ingressos. Mas quem quiser fazer o cativo, é um ingresso cativo ou são 2? O cativo é um ingresso garantido, que vai ser carregado automaticamente, mas como ele é Cabuloso Max, ele vai poder continuar comprando esses 2 ingressos com 65% de desconto. O cativo é um benefício a mais que é acoplado. Certo. E com relação aos outros planos, ingressos adicionais no mesmo cartão de sócio ali, como que funciona? Tem um desconto? É possível comprar um outro ingresso no valor cheio? A gente vai permitir, de acordo aí com a disponibilidade, ele comprar outros ingressos, igual é hoje, a preço de inteira ou meia, mediante a disponibilidade sempre. E aí é um processo que a gente faz muito de acordo com as partidas para conseguir atender o sócio. Uma outra pergunta aqui do Pedro, ele até mandou pelo Twitter. Quem tem 2 filhos, como faz? Eu tentei adicionar 2 kids, mas não tem como. Não faz sentido fazer 2 sócios para ter direito a 2 kids. Ele não precisa fazer 2 solicitações, porque como o Kids hoje, ele é um processo que gera o envio do documento, quando o pessoal entrar em contato com ele, a gente vai, fazer toda a parte documental e ele já vai enviar o documento das 2 crianças. Então, a gente já vai fazer um processo com ele diferente
A gente já vai conseguir atender as duas crianças de forma simultânea. Ele pode colocar Sim? Então ele pode colocar mais de uma criança lá? Pode, até 3 por cada CPF. Ô Pedro, aí, ó. 3 filhos tá bom, né? Se fizer mais aí, vai ter que fazer outro. Ô, Kelly, uma aí a esposa faz o sócio e leva o outro filho. Boa aí. Boa. Ô, Kelly, uma dúvida minha aqui não sei se tem... Aliás, você vai explicar. Por que não é possível fazer mais de um sócio por CPF? Por exemplo, eu sou lá sócio diamante, né? O sócio diamante, ele continua, ainda é o clube diamante, né? Eu quero fazer um outro sócio. Aí, por exemplo, Cabuloso Max, por que não é possível? É para alguma coisa de cambismo, etc.? Não só cambismo, mas o principal são os benefícios que a gente cada vez mais quer agregar. Quando a gente coloca, por exemplo, uma mesma pessoa com 2 CPFs, uma segunda pessoa vai utilizar provavelmente aquele ingresso, por exemplo. Mas quando a gente fala sobre o programa de fidelidade, sobre desconto na loja, sobre todos os outros benefícios, a gente não consegue dar 2 vezes para a mesma pessoa. Então, é muito melhor a gente ter 2 cadastros separados para que essas 2 pessoas aproveitem os benefícios diferentes do que o único sócio fazer 2 planos. Então, assim, a ideia é justamente para que mais pessoas e mais cruzeirenses utilizem os benefícios que a gente quer oferecer. Kellen, teve um superchat aqui que era do Leandro Valadares, que era sobre ele é time do povo, e aí se ele for em, acho que 20 jogos da temporada, quando ele for fazer a migração, ele aqui, ó, eu sou sócio time do povo, falou que ele indo em 20 jogos da temporada, se ele já vai direto para o Cabuloso 3. Vai sim, fazendo até o final de julho essa migração, ele vai para o Cabuloso 3, o que é importante, as pessoas aderem o Cabuloso, em até 72 horas a gente reajusta o nível. Então, assim, já começamos a fazer os reajustes de níveis aí das adesões de ontem. Vai ser tudo automático, ele vai conseguir acompanhar isso também na plataforma dele. Aos poucos, a gente está trabalhando essas comunicações direcionadas, a gente vai dar esse suporte aí para o torcedor dia a dia, explicando os planos. A gente está planejando fazer uma ação bem legal aí no nosso próximo jogo também. Então, todo mundo que for no estádio vai ter uma equipe boa lá do sócio para tirar dúvida, auxiliar no que precisar, e conta com toda essa parte aí da equipe, tá? Ô, Kellen, são 2.000 cadeiras cativas, né, neste primeiro momento. Sim. Tá para esgotar já? Vou falar que já está menos de 50%. Ó, gente. Acho que eu vou ganhar um chocolate do Fernando, que eu falei que esgota antes do final de semana acabar. Amém, amém. Isso é bom. E o Alexandre Matos falou ontem, né, uma meta inicial aí de 100 mil sócios. Claro que não vai ter um plano que cada um tem a sua ideia de um sócio ali, né? Mas pelas adesões que teve até agora, o movimento, vocês acham que é possível essa meta aí, quem sabe até o final do ano, ou é uma meta muito ousada? Não, com certeza é possível. A gente tem uma torcida imensa, maravilhosa, que apoia e que a gente entende as necessidades. E exatamente isso é o melhor benefício do nosso novo sócio. A gente vai conseguir entregar o que cada sócio precisa. Então, a gente precisa que esse sócio esteja com a gente, para a gente ir adaptando. Daqui a pouco a gente vai lançar também, assim que tiver 100% estruturado, a Cruzeiro Box. E aí a gente vai conseguir mandar produtos licenciados, produtos diversificados diretamente na casa do nosso torcedor, principalmente que está aí no interior, que está em outro estado. A gente tem uma equipe muito grande. Ontem eu falei, a gente tem sócios em todos os estados do país. Somos um dos únicos clubes do Brasil que tem sócios ativos em todos os estados. Então, a gente vai até todo mundo, o Cruzeiro vai chegar para todo mundo e a gente vai entregar esses 100 mil, com toda certeza. Tem mais alguma aí, ô Caramujo? Tem algumas. A Paula Vidal faz uma pergunta interessante aqui, se é possível ver em qual nível de cabuloso ela consegue entrar antes de fazer a adesão, né? Porque ela falou que considera o histórico, se seria possível já começar no plano cabuloso 3, por exemplo. Ótima pergunta da Paula. Internamente a gente consegue sim, a equipe do SAC está preparada para ajudar nesse perfil. Então, se ela entrar em contato com o atendimento, a gente consegue dar esse suporte para ela. Que é muito importante também, que a gente está contando aí com a paciência de todo mundo. A gente vai atender todo mundo, vai responder todas as mensagens aí do WhatsApp. Tivemos esse super aí a ação, né? Então, a gente já está mapeando isso, já correu atrás, a gente já tinha previsto, mas a gente só não tinha
previsto tanto que a gente ia bater esse recorde histórico tão rápido. Então, a gente está muito feliz com o projeto, está dedicado aí 100%, falar com a Paula e com quem precisar, que pode buscar o atendimento, que a gente vai responder. Está um pouquinho demorado por um ótimo motivo, a gente conta com a paciência de todo mundo, mas o torcedor que selecionou lá a cadeira cativa, ele pode ficar tranquilo que a gente está organizando e aí está conseguindo fazer as ativações tudo certo, tá? Ele vai garantir o lugar dele lá também no Mineirão. Certo. Uma outra aqui do Rafael Roth. O Cabuloso e o Cabuloso Max terão direito a esse ingresso a R$10 nos setores populares também, e ele fala aqui que nos últimos jogos só abriram o roxo inferior e vermelho inferior fora os populares, né? E fora os populares era possível comprar com 50% de meia sem precisar ser sócio. Então, como que funciona essa questão? O Cabuloso e Cabuloso Max dá para comprar o ingresso no valor popular de outro setor? Não, o ingresso popular, ele é um benefício do time do povo. Então, se o perfil dele hoje, por exemplo, for na maioria dos jogos ir em setor popular, o ideal é que ele fique nessa categoria. Os outros setores, a gente abre realmente conforme demanda. Então, aí foi até um pedido do Alexandre, a gente precisa muito da torcida, que ela esteja junto com a gente, porque é o comportamento da torcida que nos ajuda a abrir esses setores. A partir de agora, o roxo superior vai ficar aberto em todos os jogos, justamente pela garantia da cadeira cativa, né, principalmente essas cadeiras. Então, é muito importante que o sócio que tem interesse em ir no roxo superior, ele faça adesão do cativo para ele garantir esse lugar dele. Tá. O André Luiz pergunta aqui, ele fala aqui que não tem cartão de crédito, por que o Cruzeiro não disponibiliza a opção de Pix? Disponibilizamos, é uma das novidades da plataforma. Ele pode entrar lá na área do sócio, pode fazer a migração dele, ele vai ter a opção de fazer o pagamento via Pix, tem o QR Code, se ele precisar de algum suporte, entrar em contato, tá? Mas a gente aceita o Pix, sim. Mas aí é o pagamento integral, né? Via Pix o pagamento à vista integral. Aí são 6 meses ou 1 ano, né? Ele escolhe? A cadeira cativa, ele é temporada, então é de julho a dezembro, vai ser 6 meses inicialmente, e os planos, eles são anuais. Então, ele vai fazer adesão agora e vai fazer o plano anual. Certo. O Giovanni Souza falou que quer fazer o plano time do povo, e ele mora no Rio de Janeiro. Se após 1 ano, a migração é automática. Desculpa, eu não entendi a pergunta, a migração? Ele disse que... Não, aí eu acho que ele não tem que migrar, ele vai fazer o time do povo e ele é time do povo. Ele deve ser a renovação automática, provavelmente a pergunta. E se ele tiver com essa opção habilitada, sim, a renovação ocorre automaticamente, só precisa deixar lá o cartão de crédito ativo, isso é muito importante. E se ele tiver qualquer dúvida, eu reforço também, entre em contato com a gente. E o Gabriel Kennedy falou que ele quer fazer o sócio de R$ 9,90, que ele mora no interior, gostaria de fazer também um para o pai e um para o filho. E ele pergunta se é possível fazer 3 planos em um só cartão ou é necessário fazer 3 planos independentes. No mesmo cartão de crédito ele vai conseguir, importante ele fazer em horários ali diferentes, até para o próprio cartão dele não fazer esse bloqueio de segurança, que costuma acontecer, mas ele consegue fazer desde que sejam cadastros diferentes. Então, ele vai fazer cada CPF o seu plano, mas no mesmo cartão de crédito ele consegue fazer o pagamento. Fechou aí, Luiz, só mais uma, do Luiz Borges aqui. Por que a categoria time do povo é a única que não tem aceleração de pontuação, desconto em produtos, carteirinha e acesso a conteúdos exclusivos e rating? Descontos e conteúdos exclusivos tem. O rating, que é a progressão, ele é um benefício do Cabuloso, né, específico daquela categoria. Carteirinha tem, ele também consegue fazer. Se ele já for um sócio ativo e quiser a nova carteirinha, que ficou muito legal, em breve a gente também vai divulgar, ficou linda. Se ele quiser as novas carteirinhas, ele pode entrar no sistema e pedir aí também uma nova via sem nenhum problema. A outra pergunta dele foi o acelerador de pontuação. Ele é um benefício também do meu Cruzeiro, justamente porque é uma forma de aproximar quem está longe, mas acompanha o Cruzeiro. Então, essa pessoa, principalmente que não está ali todo dia do estádio, ela vai ter uma vantagem a mais também para ela poder participar do nosso programa de fidelidade, fazer algumas ações ali no nosso aplicativo e ganhar aí os desafios também que a gente vai lançar.
Muito bem. Ô, Kelly, sucesso aí para vocês e conte com a gente aqui na Samuca TV para bombar esse sócio aí, porque, como disse o Alexandre, como disse o Pedro, um sócio forte é um time ainda mais forte no campo, né? Muito obrigado, viu? Com certeza, gente. Obrigada aí pelo espaço. Precisando, a gente segue firme à disposição de vocês.